Olá, pessoal. Estamos juntos hoje para uma live muito interessante que eu tenho certeza que tem muitas pessoas que têm vontade de saber sobre o assunto de hoje, que é um assunto que é muito usado para sequestro, e a gente vai falar de uma certa forma de sequestro. Então, boa noite a todos, muito bom, fico muito contente de estar com vocês, a gente está juntos nessa jornada de despertamento. Boa noite, queridos, queridas, estou aguardando um pouco para o pessoal entrar. Vou me apresentando, Silvia Malamude, trabalho há mais de 20 anos com questões sobre relacionamentos abusivos em todas as áreas da vida e existem muitas especificidades sobre as questões de abuso. Oi para todos, Reli, Lise, muita gente querida chegando, Tinelli, Paulo. Estou muito contente de estar com vocês aqui hoje. Minha priminha Márcia, Babi, linda. Então, oi para todo mundo. Hoje a gente vai conversar sobre a questão do abuso e um ponto bastante relevante e que as pessoas dificilmente se dão conta de como que elas podem estar dentro dessa trama. Então é muito interessante da gente pensar, porque até a pessoa perceber que ela está num relacionamento abusivo, e principalmente, eu estou falando de filhos e filhas, de mães abusivas, de pais coniventes, e eu sempre falo mais de mães abusivas, porque as pessoas às vezes me perguntam, e o pai não pode ser abusivo? Sim, o pai é abusivo, a gente tem muito mais incidência das mães narcisistas perversas. Isso não quer dizer que não existem pais abusivos, pais narcisistas perversos. Existem parcerias de pais que são narcisistas perversos, e isso daí é uma história que eu vou abordar em uma outra live. Aliás, me pediram para eu falar sobre os filhos. De novo, eu já falei, vou falar mais extensa e mais profundamente sobre esses filhos quando eles também são abusivos. Então, como vocês veem, a gente tem muitas áreas na vida das pessoas que estão dentro de contextos abusivos e nem se dão conta que estão, mas é muito importante que fique claro, porque isso daí pode existir em todas as áreas da vida das pessoas. E a gente sempre está dizendo aqui que a Kézia está falando que a mulher sofre mais abuso na sociedade como um todo. Isso tem um contexto, a Kézia falou, a gente já conversou inclusive numa live sobre isso, que existe um conceito cultural que hoje em dia mais do que nunca a gente vê como abusivo com a mulher. Está mudando, porque as mulheres estão muito mais engajadas e despertaram, já vem despertando há algum tempo, e a sociedade do jeito que está hoje, as mulheres, além de terem que trabalhar para sustentar, para as contas ficarem equilibradas, elas gradativamente saem daquele arquétipo passivo que foi inaugurado tempos atrás, porque nem sempre foi assim na história da humanidade. Lá bem atrás a gente teve épocas de matriarcado, épocas de patriarcado. Então a gente sabe que a história da humanidade ela vai passando por várias etapas, e nós estamos no momento onde as mulheres elas estão fazendo uma transformação do que culturalmente foi dado como uma realidade muito concreta, aquele lugar da mulher ser mais passiva, do homem ser ativo. E a gente sabe que dentro de toda a mecânica da mulher, ela pode ser bastante ativa, e o homem, dentro da mecânica dele, ele também pode ser
o mais receptivo, e isso daqui faz parte da nossa natureza. Nós podemos funcionar de todas as maneiras que a gente sente que a gente pode usar essas nossas forças para a gente desenvolver os nossos sentidos aqui nesse planeta. E tá valendo tudo, desde que não cause perturbação, que é sobre o que a gente vai falar hoje e é sobre o que eu tenho falado. Eu vou responder as questões, eu não vou ficar lendo as questões agora, porque senão eu vou perder um pouco da minha linha de raciocínio, mas depois, quando eu terminar de falar, eu vou responder todas as questões. Então, por favor, escrevam as dúvidas de vocês e a gente vai conversar e a gente vai dialogar sobre esse tema, que é um tema bastante interessante. Não é fácil, mas ele existe muito mais do que a gente imagina. Então, hoje eu estou trazendo um tema que fala sobre a Síndrome de Estocolmo. Então, o que é a Síndrome de Estocolmo? Vocês já ouviram falar sobre esse tema? Ele é muito usado sobre as pessoas que são sequestradas, as pessoas que passam por tortura e elas acabam se apaixonando pelos torturadores. Essa é a explicação rasa sobre o que é a Síndrome de Estocolmo. Como será e por que será que as pessoas que estão sofrendo abuso, muitas vezes estão sofrendo tortura, elas acabam se envolvendo afetivamente com os torturadores? O que será que acontece no psiquismo deles? A gente tem uma história também bem antiga da Patricia Hearst, que foi uma sequestrada muitos anos atrás. Acho que quem não viveu nessa fase ou não sabe dessa história, acho que vale muito a pena pesquisar. E inclusive a Patricia Hearst, ela acabou casando com o próprio sequestrador e teve uma história totalmente virada depois desse sequestro, mudou totalmente a vida dessa pessoa. Então, para vocês verem que a própria personalidade dela, ela se transformou e ela ficou irreconhecível depois de ter esse apaixonamento, se é que a gente pode dizer disso, nesse sentido, do próprio sequestrador. Então, a grande pergunta que fica é: o que acontece quando as pessoas passam por um sofrimento muito grande de abuso, de maltrato, e elas acabam se apaixonando pelo sequestrador? Será que elas estão apaixonadas? O que será que acontece dentro do emocional dessas pessoas? Então a gente vai falar um pouquinho, e eu sempre gosto de explicar que eu estou fazendo um recorte. E esse recorte hoje, especificamente hoje, eu vou falar sobre as mães abusivas, sobre as mães narcisistas em relação às suas filhas. E quando eu falo que é um recorte, eu estou dizendo porque podem ser mães com os filhos, pais com os filhos, marido e mulher, casais héteros, não. Pode ser em trabalho, pode ser no que for. Então, eu vou explicar um pouquinho sobre a questão de como que acontece essa trama abusiva e o que significa para a filha, como que a filha que nasce dentro de uma família onde existe uma mãe narcisista perversa, o que significa isso e como que ela vai regulando a parte emocional para ela ficar se sentindo bem, se sentindo pertencente nessa família diferente. E o que tem essa família de diferente? Nessa família reina uma mãe que tem uma patologia e é um adoecimento mental. E é um adoecimento que é mais difícil de ser revelado, de ser entendido, porque ele tem muitas facetas. Então eu sempre falo que se existe um adoecimento mais conhecido, as pessoas já falam assim: olha, essa pessoa tem esse transtorno, então a gente vai tratar ela, a gente já sabe o que esperar.
Dentro de uma família onde existe a mãe com narcisismo perverso, o que acontece? Todas as atenções têm que ir para ela. Ela tem aquela necessidade de ser vista de modo grandioso. Então ela precisa que todas as atenções se encaminhem para ela, e existe uma inversão do cuidador. Então essa mãe deveria cuidar dessa filha, e o que acontece é que essa filha nasce para servir essa mãe. Então existe uma inversão. Essa filha tem muito pouco acesso emocional a essa mãe, e para ela se sentir pertencendo, para ela não se sentir no desamparo, ela precisa ter algum tipo de relação, porque ela depende do olhar dessa mãe e da conexão com essa mãe para ela dar o sentido para a própria vida. Então, como um mecanismo de sobrevivência, ela vai buscar de todas as formas, até para não deprimir, não se sentir totalmente isolada e solitária, que é uma das grandes questões das vítimas. Ela vai buscar argumentos e artifícios desde muito cedo na vida para ter a conexão dessa mãe e para ter uma sobrevivência psíquica e emocional. E ela percebe logo cedo que ela precisa servir a essa mãe. É uma mãe que muda de humor constantemente, e é uma mãe que é afetivamente distante. Por que ela é afetivamente distante? Porque ela não tem condição nenhuma. O adoecimento dela não permite que ela se conecte afetivamente e empaticamente com ninguém. Ela tem uma necessidade de se autovalidar constante e de sentir que ela existe através dessa autovalidação. Muito bem, o reflexo disso na filha é o mesmo. Ela também precisa ser validada, só que ela constantemente não vai ser validada, e muito pelo contrário, ela vai ser depreciada. E é importante saber que não é pessoal, é muito difícil, mas é muito importante saber, em processo de cura emocional, as vítimas entenderem que, por pior que seja, é um adoecimento. Então, se não fossem elas que estivessem nesse lugar, seria outra pessoa. Eu estou falando da mãe que escolhe a filha para ter uma relação de competitividade. Então essa filha vai crescendo como mulher, ela vai ameaçando o lugar de mulher dessa mãe, inclusive avisando para essa mãe que se ela ficar adulta, e uma mulher adulta, que essa mãe narcisista vai envelhecer. Então muitas dessas mães, elas dificultam demais o amadurecimento emocional dessas filhas, dificultam o desenvolvimento do feminino dessas filhas, porque elas fazem parte de um espelhamento de que elas podem ficar mulheres, constituírem famílias, e muitas delas ficam predestinadas a servir essas mães a vida inteira. Quando essa mãe narcisista tem vários filhos, cada um ocupa um papel. Hoje, especificamente, eu estou abordando a filha que precisa o tempo todo estar a serviço dessa mãe. Os papéis dos outros filhos, eles são os mesmos, só que com algumas diferenças. E hoje, se der tempo, eu falo um pouco, mas eu quero especificamente falar um pouco mais sobre a síndrome de Estocolmo, tá? Então eu vou ir por esse perfil aqui hoje. Porque sempre que a gente fala da mãe narcisista com os filhos, a gente sempre tem muita coisa para falar. Então eu vou, nessas lives, eu vou ir especificando, porque eu acho que fica até mais didático e as pessoas podem se identificar com várias nuances. Então, voltando, as mães, elas dificultam esse amadurecimento emocional das filhas. Então, são mães que são
muito invasivas, que elas folheiam álbuns, entram no WhatsApp das filhas, entram no banheiro, criticam toda a forma que essas filhas se vestem. E junto com isso, elas são dramáticas, elas sempre vão ter problemas, elas sempre vão ter histórias difíceis para essas filhas olharem para essas mães, porque essas mães precisam de atenção, elas precisam de se enaltecer, e ao mesmo tempo e simultaneamente elas vão o tempo todo falar que são as melhores mães, que são muito especiais, e simultaneamente também vai ter uma agressão velada, uma desqualificação contínua. E eu falo velada em alguns casos, porque existem muitos casos que as agressões elas são muito grandes, muito terríveis. Inclusive essas mães fazem declarações terríveis em relação às filhas, em comparação com os amigos, em comparação com os irmãos. E agora a gente vai pensar no qual é o efeito que acontece nessas filhas que nascem dentro deste lar. O que acontece com elas? Qual é o mecanismo comum de sobrevivência? Existem vários. Um deles é o que a gente chama da síndrome de Estocolmo. O que é esse apaixonamento? É uma tentativa dentro dos relacionamentos abusivos. E hoje eu vou falar um pouco, mas tem muito mais para falar e para a gente entrar em contato. Inclusive, a Lana, eu vi que está aqui. A Lana está promovendo um curso meu que vai falar sobre a mãe narcisista e os seus filhos e tudo que acontece, a possibilidade do resgate e da blindagem emocional. Mas mesmo assim, eu como servir, né, um serviço que eu acho importante para ajudar as pessoas, e dentro desse espaço de tempo que o Instagram oferece, eu acho importante falar para as pessoas sobre esses pontos que são tão relevantes na vida das pessoas que estão nesse tipo de sofrimento, e até para despertarem em relação a como elas podem estar vivendo, e muitas vezes sem consciência, e não só com as mães, mas depois com a vida, com as outras pessoas que elas vão encontrando, sem saber que elas podem viver de maneira diferente. Então olha só, por que será que a pessoa se apaixona pelo abusador, que a gente dá o nome de síndrome de Estocolmo? Então a gente vai pensar que essas filhas, elas vão precisar muito desse olhar dessa mãe. Elas vão precisar para sobreviver, porque é o olhar que dinamiza, que faz assim, sim, você é uma pessoa bem-vinda não só pela mãe, mas pelo mundo. Você é uma pessoa que nasceu porque você vai pertencer a esse mundo. Se a mãe não dá esse crédito para o filho, ele vai sair com uma crença negativa de que ele não vale a pena. Então, para negar essa crença de que não vale a pena, ou melhor, que eu só valho a pena se eu ficar paparicando a minha mãe, então ele vai paparicar. Vocês estão entendendo aí como que começa essa síndrome de Estocolmo? Então ele vai o que fazer? A filha vai fazer o quê? Ela vai servir a essa mãe para ter aquela situação que eu sempre falo, a brisa de afeto. E a brisa de afeto, muitas vezes, e na maioria das vezes com a mãe narcisista, ela não é uma brisa de afeto de carinho, porque ela não sabe fazer isso daí. Então, para as filhas de mães narcisistas, a brisa de afeto é o olhar, nem que seja por um segundo, de que a mãe está enxergando a filha porque a filha está servindo essa mãe. Então veja aqui que lugar que essa filha ocupa. E ela vai entender que ela servindo a esta mãe, que abusa dela, que desqualifica dela, mas ela ouve, ela cuida dessa mãe, ela faz o que essa mãe precisa e ela entende do mesmo modo que a mãe deveria fazer. Naquela questão que a gente fala do neurônio espelho, sabe quando a mãe sente que o nenê tá com fome, que o nenê tá com dorzinha de barriga? Aqui é a situação invertida. Então a filha ativa esse neurônio espelho, ela fica mãe cuidadora da própria mãe, em nome de ter este olhar que para ela significa: estou viva, eu valho a pena, porque eu sirvo. Então a minha função é servir a minha mãe para ter um espaço no mundo, para ter um espaço para eu existir. Então ela entende que o amor
vem por essa via, pela servidão. Só que tem um problema muito sério quando a pessoa entra neste esquema do amor vindo da servidão. Tem um problema, além de tudo isso que eu estou falando para vocês, a dor maior ainda é que a pessoa de verdade nunca foi vista. Nunca foi vista. Então aquela necessidade de afeto, de colocar no colo, da mãe chegar e ter empatia, falar assim, você machucou o teu joelho? Deve estar doendo, como é que tá? O que você está sentindo? O que aconteceu? O teu coleguinha te bateu na escola? Essa pessoa nunca vai ter isso, porque a culpa sempre vai ser dela. E depois, se ela falar alguma coisa, porque a maioria das filhas tem medo de falar, e muitos filhos também, eu estou falando filha figurativamente, porque os filhos também acontece isso. Tem vários pacientes que passaram por isso e não foi pouco. Então, se machucou o joelho, estou dando esse exemplo, a mãe vai falar que um dia ela machucou mais, ou se não vai dizer, isso aqui não é nada, para de manha, e vai negligenciar a dor da filha. Ou vai dizer que a dor que ela lembra que um vizinho passou, vai esquecer que a filha está com dor e que está passando dor. E vai lembrar de uma história onde a dor foi muito maior do que a dela e sempre desqualificando. Sempre desqualificando. E aí a mãe, no mesmo dia onde a filha está com uma dor no joelho enorme, ela vai ter uma dor de cabeça. Estou dando um exemplo bizarro, mas é o que acontece. Ela vai ter uma dor de cabeça ou ela vai ficar de mau humor por nada, talvez até um mau humor porque ela teve que dar um pouco de atenção para essa filha. Mas essa filha vai se sentir culpada até porque teve a dor no joelho, porque machucou o joelho. E vai entrar num clima terrível, porque parece que aí tem a ausência total da mãe, porque a mãe muda de humor, ou porque a mãe tem uma dor de cabeça, e ela se distancia ainda mais dessa filha. E essa filha numa dor imensa e com uma ansiedade imensa, que é uma das marcas dos filhos de mães narcisistas, porque eles ficam monitorando o ambiente inteirinho e eles ficam com um olhar meio que paranoico, achando que tudo que acontece de desequilíbrio no ambiente é responsabilidade deles, porque é o que a mãe prega para esses filhos. Então essa mãe vai, neste dia onde essa filha teve uma importância pela dor, e eu tô falando pela dor, mas pode ser importância porque tirou uma nota mais alta na escola, seja o que for. Qualquer situação que essa filha aparecer, a mãe vai aparecer ou com uma vingança, que é um sumiço emocional maior ainda, porque essa filha não serviu a essa mãe, ou isso depois dessa mãe desqualificar essa filha. Desqualificar dizendo que a dor do outro foi maior, ou que ela teve maior, ou que o dia dela foi muito difícil e que ela tá dando um show com uma manha que não tem nada a ver. Então essa mãe vai desqualificar a dor e a história dessa filha, vai se vingar fazendo ou aquele silêncio, que é aquele clima que a mãe faz na casa, que a filha fica sem chão, não sabe o que aconteceu, ou ela vai ter aquela dor de cabeça que tira todas as atenções, e aí sim essa filha vai buscar ser serviçal e vai tentar atender a mãe para ter a brisa de afeto. Muito bem, aí vocês devem estar me perguntando, cadê o pai nessa história? Onde está esse pai? Que ele não aparece e não vê nada, ele é um adulto também. O que esse pai está fazendo que ele não faz nada? Então eu vou contar para vocês que o circo está feito. Esse show de horror está feito. Porque a maioria desses pais, eles são pais coniventes, quando eles não são os narcisistas também que ajudam a mãe a desqualificar, eles são aqueles que eles também têm medo de abandono. Então essa mãe sabe escolher muito bem o marido que elas escolhem. E aqui eu li brevemente do duplo vínculo, e esse duplo vínculo, sim, ele faz parte desta trama abusiva. O que significa o duplo vínculo? Aqui estão falando que o pai encobre tudo que a mãe faz. Eu vou explicar um pouco disso e também vou falar um pouquinho sobre o duplo vínculo, que é algo que é aterrorizante.
que faz parte dessa trama e que influencia essa filha a ter mais ainda essa síndrome de Estocolmo ativada. Muito bem. O que esse pai faz? Ele é o pai que não faz. Ele é o pai que facilita a mãe. E ele facilita a mãe exatamente porque ela escolheu a pessoa certa para reinar nesse reinado, nesse lugar. Então é o pai que ele percebe os abusos, ele ameniza, coloca panos quentes, porque ele é o flying monkey da mãe. Quer dizer, a mãe fala, ele acata o que a mãe fala da filha. E muitas vezes o pai chega, olha que absurdo, e isso acontece muito mais do que a gente imagina. Este pai chega do trabalho, não sabe o que aconteceu ao longo do dia, não sabe, e essa mãe usa esse pai para bater na filha, além do que ela já pode ter batido antes. Então ela vai lá, ameaça a filha, reclama da filha e depois ainda fala pro pai, e o pai vai lá e briga mais ainda com essa filha sobre alguma coisa que não foi a contento, ou porque ela ficou fora de casa conversando na rua com um amigo mais tempo do que ela supôs que deveria, ou porque a filha não ligou, não atendeu o telefone na hora que ela estava no meio da aula, ou porque ela não respondeu no meio do trabalho, ela estava atendendo alguém no trabalho, não podia atender, e essa mãe furiosa, que ela é a magnânima, ela não foi atendida no momento onde é determinado que ela seja atendida de imediato. Então essas mães vão se vingar, e elas vão se vingar da pior maneira possível, desqualificando, pedindo para o pai bater, mesmo adultos. E trazendo histórias terríveis em público, como eu já vi várias pessoas, histórias inventadas que acabam desqualificando a própria filha. Então não é só a mãe fora de casa que fica enaltecendo a filha, e dentro de casa estraga a relação e fica nesse reinado de terror, não é só assim. Muitas mães desqualificam as filhas e se colocam de vítimas, sim, fora de casa, em ambientes pequenos ainda, quando elas precisam se vingar dessas filhas e humilhá-las e envergonhá-las. Então, isso aqui faz parte de toda essa trama, onde a filha fica desesperada, apaixonada pela sua mãe, e esse apaixonamento eu vou dar o nome de me ame, por favor. Então esse apaixonamento é um pedido para que essa mãe ame a essa filha. Então ela fica a vida inteira neste cárcere, querendo agradar essa mãe, não sabendo o que fazer, deixando os próprios sentimentos e os próprios desejos de lado. Isso daí no futuro dá uma depressão muito grande. E muitas vezes as pessoas nem sabem, nem têm noção por que tem essa depressão, uma crise de identidade. As pessoas repetem esse tipo de funcionamento com outras parcerias no trabalho, então elas são as eternas que querem ficar de bem com todos. Então elas são viciadas, doutrinadas e neurologicamente tem esse vício emocional de agradar o outro, especializadas em perceber com extra empatia. As pessoas falam empatas, eu vou falar de extra empatia sobre o que o outro está sentindo, qual é a necessidade do outro, porque o aprendizado eu vou ter lugar no mundo, as pessoas vão gostar de mim pelo que eu fizer por elas e não por quem eu sou. Porque eu nunca pude ser quem eu sou, na verdade eu nem sei direito quem eu sou. Muito bem, me falaram sobre qual é a cura emocional para essas pessoas. A cura emocional para essas pessoas é uma jornada de autoconhecimento. Primeiro, assistindo lives como essa, entendendo que isso existe, ver que lugar que você ocupa. Se você já ocupou, qual é a tua sequela? Vamos mudar neurologicamente, a gente tem neuroplasticidade cerebral, a gente pode mudar circuito cerebral. Então a gente acha que o nosso corpo se alimenta
do jeito que a gente funciona. O que quer dizer, o que eu estou falando? Que a comida, de verdade, a comida que você come, ela alimenta essa rede neurológica. Então, se a gente muda e fixa numa rede neurológica diferente, a comida que a gente come vai alimentar outra e vai enfraquecer essa que está disfuncional. Como que a gente faz para mudar? A gente faz primeiro pelo ato da consciência. Você já está consciente, já é uma grande coisa. Depois, o que vai acontecer quando você ficar instável e de repente quando você vê, você já está sendo serviçal de novo, você não sabe direito quem você é. Existem vários exercícios de autopercepção do que eu quero, do que eu gosto. Ele pode começar com coisas muito simples. É rede neurológica. Olha aqui, eu vou mostrar para vocês. Estou falando com vocês, eu aqui quietinha, me deu sede. O que eu vou fazer? Eu vou beber água e vou validar o prazer de beber água. No caso aqui, um chazinho. Eu vou validar. Então, tudo que você validar para você, que você gosta, e tudo que você... E sentir no corpo, que é o nosso carro-chefe. E mesmo assim, validar o que você não gosta, o que está te machucando... É bom você ver em que lugar que você ocupa, qual é o lugar, e saber que se você faz uma mudança desta ordem, fatalmente suas amizades vão mudar. E você vai ver quem é quem te usa, como que você usa as pessoas, porque isso é um uso de pessoas para controlar hormônios que na vida prática acaba sendo meio que um delírio. As pessoas vão gostar de mim. Isso na tua casa nem funcionou direito, porque mesmo assim ela não gostava. Ela inventou que ia gostar porque ela tem essa necessidade narcísica. Ela não gostava porque não tem a capacidade de gostar. Então, despertar disso, num primeiro momento, pode ser chocante, mas num segundo momento é o melhor dos mundos. Um brinde para vocês aqui, que vão começar, e se já não começaram, vão ativar o prazer de fazer o que é bom para si. E é um egoísmo saudável. O egoísmo que não é saudável é o da mãe narcisista. Vamos lá, golinho, um brinde para todos nós. Meu organismo estava com bastante sede. Então, é isso. Esse é o recado para hoje, para vocês. Eu vou me aprofundar com mais espaço nesse curso que eu vou dar. Se vocês tiverem interesse, vocês são super bem-vindos. Pode falar com a Lana tá aqui, a Lana Fernandes, tem um workshop sobre abuso emocional das filhas, então vai ter uma parte que é um aprendizado e como lidar com esse tipo de sequela emocional, com essa mãe que existe, mesmo a mãe que já existiu e às vezes não está viva mais, mas está internalizada, e como que se blindar e como se fortalecer e mudar essa rede neurológica. Então tem essa parte, e para aqueles que são psicólogos e quiserem entender algum tipo de manejo, de como lidar com pacientes, com pessoas, a gente vai fazer uma outra parte dentro desse curso mesmo para as pessoas que são psicólogos e que querem lidar com os pacientes dentro desse conceito aí de tratamento para as vítimas de abuso que estão na síndrome de Estocolmo, que querem sair delas. Então, nas minhas lives eu vou continuar falando, e também nas minhas postagens eu sempre vou dar dicas, e essas dicas são muito importantes para o resgate da autoconsciência, e elas ajudam a fazer a lavagem cerebral do bem, porque é o resgate de você, da tua rede neurológica, do que é bom para você dinamizar a sua vida, para você despertar e para você viver nesse espaço de tempo sagrado que a gente tem aqui nesse plano da melhor maneira possível, saindo dos loopings, saindo de todos os véus, dos encantamentos, né? Parece que tem uma bruxinha das macumbas, mas é isso mesmo, porque é aquele canto lá que é tóxico e deixa as pessoas inebriadas. Olha, eu vou dar uma olhada agora nas pessoas, no que o pessoal falou, né? Nair Linda, então tem muita gente querida aqui.
Eu vou dar uma olhada aqui nas questões, vou tentar responder todas. Se eu não conseguir responder, eu peço por favor para que vocês me mandem ou inbox ou nas minhas postagens e eu sempre respondo. E vou contar uma outra coisa. Semana que vem a gente vai ter um assunto de autossuperação fantástico com a minha querida amiga, colega Késia. Então, todos vão ser super bem-vindos para conhecer essa história fantástica que vai auxiliar muitas pessoas para encontrar a força interior que todos nós temos e como que a gente pode lidar com a vida da melhor maneira possível, mesmo em meio a todas as intempéries que todo mundo tem na vida e todo mundo passa. Então vamos lá, vamos ver aqui algumas questões. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Aqui. Peraí. Também vou fazer uma live com a querida Raquel. Vou passar para vocês também. Com a Ana Lúcia Castella, a nossa querida presidente do MDR Brasil. Muito feliz de fazer uma live com ela. A gente vai falar sobre como que lida pais e filhos em relacionamentos abusivos. Aqui tem uma pergunta interessante da Liz, né? Uma mãe pode ser mais abusiva com filhas mulheres e um pai com filhos homens? Pode sim. Até pelo mesmo motivo, pela competição narcísica. Pode. Isso daí é um tema muito importante aí para entender a dificuldade de alguns filhos homens com pais narcisistas, com pais muito competitivos, como que eles podem ter a identidade deles, apesar desses pais que têm esse tipo de violência e dificultam que a masculinidade desses filhos, e não só a masculinidade, eu falei masculinidade mas não é só essa a questão, é a identidade, que é muito mais importante ainda, porque a identidade tem esses dois lados. Tem a parte do homem, que tem a própria masculinidade, tem a própria feminilidade. Então, como que a pessoa junta toda essa gama quando um pai quer tomar conta de todo o espaço e não dá espaço para esse filho ser. Então é o mesmo tipo de competitividade, só que aqui é um pouco mais amplo e vale a pena porque configura, mesmo que o pai não seja narcisista, configura uma forma de abuso sim, e vale a pena a gente conversar sobre isso. Então, gente, se tiver mais questões aqui, se vocês quiserem saber de mais questões sobre esse mesmo tema, aqui tem uma pergunta: qual é a característica num relacionamento amoroso de uma filha de mãe narcisista? Então, dentro desse tema que eu estou falando com vocês, uma das características principais dessa de síndrome de Estocolmo é ser muito servil e o tempo todo buscar ver o que esse parceiro precisa, mas muito além da medida. Muito além da medida. Então, às vezes, uma pessoa que vem de uma filha de uma mãe narcisista, ela pode não casar com um narcisista, mas viver num relacionamento abusivo pela posição que ela se coloca. Então, essas relações, elas podem ser transformadas, sim, porque muitas vezes a matriz do funcionamento está na própria pessoa, que teve uma dificuldade de fazer um vínculo de um apego seguro, né? Ela tem um apego inseguro, então ela vai transitando aí nesse tipo de conflito de como que ela pode agradar e nunca sente que está agradando a contento, porque ela está cega dentro desse looping que ela vem da formação dela. Então precisa despertar e ver que está ok, servir o tanto quanto que ela sente que é ok, servir no sentido de parceria afetiva e também ser servida nesse sentido, que um relacionamento igual, que um ajuda o outro, são companheiros e cada um também faz por si o que gosta, tem a sua individualidade que é fundamental
para o relacionamento ter oxigênio. Vamos lá. Então, pessoal, olha só, eu vou terminar aqui essa live e então acabei não falando sobre o duplo vínculo, agora que eu me lembrei, então eu prometo para vocês que na próxima live eu vou abordar sobre o duplo vínculo, vou falar com a nossa querida Késia e vou pegar um espaço para a gente conversar sobre o duplo vínculo também. Tá prometido, terça-feira que vem, às 9 horas da noite, que nós possamos estar juntos despertando. Um super beijo para vocês, uma excelente semana e com bastante presença e com bastante alegria. Um beijo.